Anvisa recebeu hoje da Fiocruz o pedido de autorização para uso emergencial de 2 milhões de doses prontas da vacina de Oxford AstraZeneca, que serão importadas da Índia. Na manhã de hoje, a agência também recebeu o pedido de uso emergencial do Instituto Butantan, que produz a Coronavac, em conjunto com a farmacêutica chinesa Sinovac. Segundo publicação do site Poder 360, pesquisadores e cientistas têm questionado os dados de eficácia da Coronavac. Em entrevista concedida na quinta, o governo do estado de São Paulo afirmou que a vacina reduz em 78% o risco de contrair casos leves de Covid-19. Na apresentação exibida durante o anúncio, o governo paulista afirmou que os dados representam a prova mais dura no mundo para uma vacina contra a Covid-19 e o estudo mais detalhado já apresentado. O número exato de casos de Covid-19 registrados em cada grupo de voluntários, os que tomaram a Coronavac e os que tomaram placebo, no entanto, não foi informado na apresentação inicial feita à imprensa. A falta de informações detalhadas foi criticada por pesquisadores e epidemiologistas nas redes sociais. O professor Stefano de Léo, da Unicamp, afirmou na reportagem que é possível calcular a eficácia global a partir dos números apresentados, considerando-se que metade dos funcionários tenha tomado o placebo, o que, segundo o pesquisador, é provável que tenha ocorrido. De acordo com ele, a eficácia é calculada a partir de uma equação em que se subtrai o número de pessoas infectadas que tomaram vacina do número de pessoas que foram infectadas e que tomaram o placebo. O resultado é dividido pelo número de infectados que tomaram o placebo e, na sequência, multiplicado por 100. Dessa forma, utilizando as estatísticas citadas por Covas durante a entrevista no Instituto Butantan, a eficácia global da Coronavac seria de 63,75 pontos, 75%, mais de 14 pontos percentuais abaixo da eficácia de 78% que foi apresentada pelo governo paulista. Você, Ana, também viu com estranheza aí esse anúncio feito ontem? O que está achando dessas manifestações de pesquisadores? Bom, Vitor, para quem está aí nos ouvindo pelo rádio, eu vou ler o que está escrito na nossa tela. Cientistas questionam a eficácia da Coronavac. Pesquisadores criticaram falta de dados e estimam eficácia menor. Isso eu estou lendo de novo, Vitor, porque a gente vem batendo muito aqui numa tecla sobre o questionamento que a sociedade não pode se privar de fazer em momento algum dessa pandemia. É justo, é um direito e é um dever de qualquer e todo cidadão de questionar autoridades, questionar pesquisas que não são embasadas na ciência, como, por exemplo, isso tudo que colocam sobre o lockdown. Aqui na Califórnia, nós estamos em lockdown há praticamente um mês. A economia da quinta maior economia, do quinto maior PIB do mundo, está afundando, sem base nenhuma na ciência para trancar todo mundo em casa, para fechar todos os negócios, todos os restaurantes. Aqui, por exemplo, Vitor, se você tem um problema de dente, por exemplo, se você precisa de um dentista, se não for uma emergência, é uma burocracia danada dentro desse lockdown que foi implementado aí pelo governador Gavin Newsom, como o governador de Nova York, que fechou também Nova York, são os dois estados aí com os maiores números de infectados e de mortes dentro dos Estados Unidos. Então, isso aí eu acho que prova, mais uma vez, que cientistas estão questionando a eficácia da Coronavac e é um direito e um dever deles de fazer isso, mas nós também, nós como cidadãos, nós temos as nossas liberdades individuais protegidas pela Constituição. Nós temos que questionar prefeitos, governadores, o presidente. Nós não podemos simplesmente andar numa linha como ovelhas aí e se comportar como ovelhas, porque senão nós teremos exatamente lobos como governantes. Cada dia mais óbvio que a pandemia, existem governantes preocupados com a pandemia, com as pessoas. A gente vê muitos prefeitos, principalmente aí no interior de São Paulo, que colocaram a responsabilidade nas pessoas, informando muito bem as pessoas sobre a letalidade, sobre a transmissão, sobre o distanciamento social e deixando as pessoas, então, um pouco mais livres
para seguir aí a sua rotina familiar, a sua rotina de trabalho. Mas está muito óbvio que dentro dessa pandemia o que nós mais vimos foram projetos e medidas executivas não apenas draconianas, mas inconstitucionais, que violam a Constituição, e a gente sempre fala, né, que prezamos pela autonomia e pela independência dos poderes, né, no Brasil, mas a gente não viu isso. A gente viu governadores assinando ordens executivas totalmente inconstitucionais e as pessoas não podendo nem sequer questionar. Então, eu acho que nesse caso aí específico que nós estamos falando, que os cientistas estão questionando a eficácia da Coronavac e criticando a falta de dados, que é outro problema grave nessa pandemia. Simplesmente as notícias são jogadas de uma maneira para a população, como se aquilo fosse a única coisa que a população deveria ouvir, mesmo se não há dados suficientes em relação ao lockdown, em relação à vacina, em relação aos números de quem morreu de coronavírus e com coronavírus. É proibido criticar, é proibido questionar. E é exatamente isso que a gente tem que lutar contra. 2021 não vai ser muito diferente de 2020, Vitor. E nós vamos continuar fazendo o nosso papel aqui de incentivar o questionamento e as críticas pontuais que devemos fazer. Em relação às vacinas, né, Paulo, o importante é a transparência, né? Pois dois pontos importantes aí nessa notícia. O primeiro é que bom que estão pedindo os registros emergenciais, finalmente, né? O Butantan, Fiocruz, enfim, vacina de Oxford, vacina de Coronavac e tudo mais. Que bom que estão pedindo os registros, porque até pouco tempo estavam dizendo que o governo federal estava atrasado, coisa e tal, mas na verdade os laboratórios e os institutos não estavam pedindo os seus registros, né? E aí fica impossível você ter a Anvisa autorizar se alguém não fizer a solicitação. Isso, em relação ao estudo especificamente, ao questionamento dos dados e tal, isso, as vacinas, drogas de um modo geral, elas são analisadas por uma coisa chamada estudo de controle randomizado, né? RCT em inglês. E realmente é o padrão de ouro. Funciona mais ou menos assim: você coloca um grupo para tomar uma vacina e o outro grupo toma um placebo, ou seja, é uma vacina falsa, né? O pessoal pensa que está tomando uma vacina e não está. E aí você compara como reagiu o grupo que tomou a vacina e como reagiu o grupo que pensa que tomou a vacina. Isso é para você também suprimir assim, eventuais efeitos psicológicos. E isso, de fato, é o normal para se usar para qualquer droga, né? O que eu estranhei especificamente foram as críticas da não divulgação dos dados integrais, porque uma das coisas mais importantes que qualquer estudo científico é o tal do peer review, né? É a revisão pelos seus pares. Então você publica o estudo com todos os dados brutos, os indivíduos que tomaram e tal, não é nem o resumo, são os dados brutos. Isso em qualquer ciência, tá? Você publica os dados brutos e aí os seus pares, seus colegas, os outros cientistas, sejam eles economistas, sejam eles epidemiologistas, no caso das vacinas, biólogos e tudo mais, eles vão lá e criticam, veem se você pulou alguma etapa, se você separou os grupos de estudo de controle direitinho, e verificam. É uma forma que, depois de publicado, a revisão pelos seus pares é uma forma de você minimizar eventuais erros, porque todo mundo erra. E erra muito. Mesmo com a revisão dos seus pares, que é um mecanismo de correção de erros, você tem, isso é importante que as pessoas entendam, mesmo com todos os processos de registro, mesmo com toda a minúcia e revisão de pares, mesmo com todas as fases, você tem erros sejam eles erros procedimentais, erros humanos, erros falhas, ou existem muitos e muitos casos de corrupção
das agências reguladoras, corrupção dos laboratórios, corrupção das empresas que estavam avaliando os estudos. Isso não sou eu que estou inventando, não. Se o espectador, eu sempre falo isso, não acredita nas coisas que eu falo, não. Entra lá no Google, vai lá e pesquisa quantos processos bilionários, laboratórios grandes, a Pfizer, inclusive, Merck, quantos processos bilionários você não tem nos Estados Unidos de drogas que ficaram anos em circulação, e depois, mesmo mesmo estando anos em circulação, descobriu fraude, e aí vai gente presa, vai gente paga multa bilionária. Isso é normal, isso acontece com uma certa frequência. Não significa que em todos os remédios isso acontece, mas mesmo com todo o processo científico de drogas, que estou falando de drogas que passam por processos de anos, você tem erros e você tem maracutaia. Não adianta. E tem maracutaia nos Estados Unidos também. Então, 63%, 75% de eficácia, etc. Eu não sei quantas pessoas fizeram parte desse estudo, mas dificilmente essas coisas têm essa precisão também em ciência biológica, né? Você faz, às vezes, um estudo com um grupo um pouquinho diferente, uma população um pouquinho diferente, os grupos dão resultados diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer para você que as vacinas... Estou querendo tirar a credibilidade da vacina, dizer que a vacina não funciona, falar para você não tomar vacina? Não, eu não estou dizendo isso. Eu só quero que a audiência, o espectador, ele faça a conta do risco-retorno, né? O que a gente já sabe dessa vacina? Sabe que, olha, pelos estudos que a gente tem até agora, numa vacina que foi feita e estudada em poucos meses, a gente sabe que a vacina aparenta ser segura e razoavelmente efetiva, até bastante efetiva, em determinados grupos. O que não dá para saber até agora? Por exemplo, os resultados de longo prazo. Como é que você vai saber os resultados de longo prazo de uma vacina que começou a ser testada há poucos meses atrás, né? Eu dei o exemplo ontem aqui no ar, durante a live do presidente Bolsonaro, da vacina do pólio, para as pessoas pesquisarem a história, e depois descobriu-se que a vacina da gotinha não fazia bem, e a vacina da gotinha parou em 0, não sei quantos % das pessoas. Aí quando você está falando de uma população de 2 bilhões de pessoas, 3 bilhões, 4 bilhões, 7 bilhões, 8 bilhões, 0,02% das pessoas apresentam uma reação, ou no caso da vacina do pólio desenvolvia a própria doença. Você tem um monte de gente, 0,02% de bilhões de pessoas, dá um monte de gente. Então você não sabe, por exemplo, outra coisa que você não sabe sobre a vacina, o efeito em determinados grupos. A vacina é segura em pessoas grávidas? Não se sabe. A vacina, pessoas grávidas não, né? Mulheres grávidas. Eu não faço parte da turma que não admite que há gêneros. Pessoas com mulheres grávidas, pessoas com doenças raras, doenças que são raras, que poderiam não estar sendo aí refletidas nos grupos de estudo e grupos de controle. Você não sabe o resultado em crianças, você não sabe, tem um monte de coisa que você não sabe. Então, assim, no final das contas, o que tem que acontecer é que cada um informado, como você falou, Vitor, e como a Ana falou também, com transparência, com discussão adulta, sem supressão, sem censura, as pessoas se informem da melhor forma possível e façam a conta. Ora, eu tenho 37 anos, eu tenho, brincando aqui com o Bolsonaro, histórico de atleta, eu estou em boa saúde. A taxa de letalidade para mim, se eu contrair o vírus, é de 0,00, é menor do que uma gripe quase. Vale a pena para mim tomar? Bom, eu acho que não. Criança não acontece nada com criança que pega o coronavírus, menos mortes esse ano que gripe comum aqui nos Estados Unidos, crianças em fase escolar. Quanto mais nova, mais protegida é. Vale a pena dar vacina? Eu daria uma vacina experimental dessas para minhas filhas? Não, acho que não. Agora, eu tenho 85 anos de idade, eu tenho problema renal, diabetes, não sei o que, blá blá blá. Pô, será que é tão importante assim o resultado de longo prazo, 10 anos de uma vacina? Bom, talvez não. Agora, se eu pegar, eu tenho imensas chances de morrer, porque o vírus é muito cruel com a população vulnerável, com comorbidade, mais velha. Então, cada um tem que fazer a sua análise de risco. E é por isso que essa sandice de vacinação obrigatória só pode passar na cabeça de débeis mentais.